Para que a gente tenha cada vez mais momentos colaborativos em que todas as experiências e perspectivas de um grupo sejam consideradas, é importante que a gente comece a prestar atenção em como que o diálogo funciona e como que muitas vezes o treinamento tradicional ele não atinge os resultados que a gente espera. No treinamento tradicional, a gente tem normalmente uma ou duas pessoas passando alguma forma de conhecimento para um grupo de uma forma unilateral, ou seja, não existe uma grande troca. Os momentos de dúvida são normalmente muito rápidos, porque a gente está sempre com o tempo contado, e algumas contribuições que podem ser bastante ricas, elas não são trazidas à tona. Então, a partir disso, a gente traz uma metodologia que ela é super simples, ela é muito intuitiva e praticamente óbvia, mas que pode fazer toda a diferença para momentos assim. O círculo ou roda de conversa é uma forma que os seres humanos têm há milhares de anos de praticar conversas respeitosas, em que todas as perspectivas e experiências são consideradas dentro de um grupo. É uma forma que a gente tem de compartilhar a sabedoria das experiências, muito além do conhecimento que foi gerado a partir delas. Para que isso aconteça da forma mais adequada, existem alguns acordos e princípios que fazem com que esses momentos sejam mais bem aproveitados. Quando a gente senta em roda, a gente parte do princípio que o círculo é um grupo de liderança colaborativa, ou seja, a liderança ela está rotativa dentro de um círculo, e isso faz com que todos tenham o poder e a autonomia de contribuir da forma mais adequada ao momento. A gente tem então a responsabilidade compartilhada, ou seja, o resultado final dessa experiência ela é compartilhada entre todos os presentes, então não fica para apenas uma pessoa esse peso. E ainda a gente confia de que o processo ele vai nos levar ao melhor resultado possível, entendendo que cada experiência é única e só poderia ter um resultado dentro das possibilidades. Depois disso, é interessante que a gente perceba que cada roda de conversa, cada círculo, ele tem uma intenção. As pessoas se reúnem naquele momento por alguma pergunta que tem em comum. Então é interessante a gente identificar o que une as pessoas naquele momento. Normalmente isso pode vir através de uma pergunta, mas em treinamentos isso fica um pouco mais claro, uma vez que, por exemplo, num treinamento de secretaria, todos estão disponíveis e dispostos a entender um pouco mais sobre isso, colaborando e trazendo dúvidas que possam ser relevantes. Para começar uma roda, é importante que a gente defina alguns acordos que vão garantir com que o fluxo das informações fique mais claro. Primeiro de tudo, é importante que a gente ouça sem julgar, considerando toda a experiência de quem está falando e o cenário da onde ele vem também. É importante que a gente preserve o que for dito dentro do círculo. Além das informações objetivas, muitas coisas pessoais podem ser compartilhadas no círculo. Então, para construir um momento de confiança, é importante que todos concordem em fazer com que esse momento seja o mais íntimo possível. É importante também que a gente ofereça o que puder dar e pedir o que precisar, ou seja, que a gente ofereça as experiências que a gente tem para compartilhar e também pergunte aquilo que a gente não sabe ou consiga manifestar as necessidades que a gente está tendo naquele momento. Outro ponto importante é que o silêncio também faz parte da conversa. O silêncio é um momento em que as pessoas estão simplesmente se aprofundando naquelas perguntas e naquelas questões. Então, não se sintam constrangidos quando um silêncio acontecer. Ele faz parte da conversa. Além disso, é importante que a gente tenha alguns guardiões desse momento. Essa nomenclatura é dada para pessoas que cuidam do tempo, do espaço e da energia do grupo, ou seja, para ver se o nosso tempo está sendo honrado, se temos um tempo definido, é importante que ele seja respeitado, que o espaço esteja adequado e também servindo às necessidades do grupo, e também que a energia do grupo, ou seja, se o grupo está muito cansado, se o grupo está muito enérgico, que tenha uma pessoa que considere isso e garanta que o fluxo das informações ele possa seguir da maneira mais adequada ao momento. Depois de definido esses acordos, as práticas de uma roda são as seguintes.
é importante que sempre que a gente fale, a gente tenha uma intenção, ou seja, que a nossa fala ela sempre esteja comprometida com o intuito, com a intenção do grupo e que ela seja realmente relevante no momento. Então, isso faz com que toda fala seja respeitada ao extremo. Além disso, é importante que quem não estiver falando ouça com atenção e com o coração, ou seja, realmente ouvir a pessoa sem exercer nenhum tipo de julgamento e buscar entender o que aquela manifestação está trazendo de colaboração para o grupo. Além disso, é importante que a gente contribua para o bem-estar do grupo, ou seja, que todos se sintam contemplados, que todos se sintam confortáveis com o que está sendo colocado no grupo. Para uma melhor dinâmica, é importante que a gente faça um check-in e um check-out, ou seja, momentos em que a gente possa compartilhar como a gente chega naquele momento e também como a gente sai daquele momento. Essas práticas são importantes para que a gente consiga garantir o máximo nível de presença das pessoas envolvidas. Existem alguns acessórios que podem complementar a experiência, algumas ferramentas. São elas: primeiro, o bastão da fala. O bastão da fala é um instrumento que garante que quem está com a palavra está com toda a atenção do grupo e quem não está exercendo a escuta ativa. Isso garante que não aconteçam interrupções entre as falas uns dos outros e que todas as informações elas realmente estão sendo valorizadas. Além disso, uma ferramenta que pode ajudar é uma sineta, um sino ou algum instrumento que possa ter algum tipo de sinal sonoro para garantir que os momentos estejam marcados desde seu início até o seu fim e que a gente consiga garantir que a atenção está plena no que está sendo falado. É muito importante também que dessa roda aconteça uma colheita, ou seja, que as informações que estão sendo faladas e levantadas ali, elas consigam ser materializadas através de desenhos, de palavras, de tópicos, porque cada conversa é única. E se a gente não faz a colheita, pode ser que essas informações elas fiquem só no nosso imaginário e em pouco tempo elas não virem necessariamente memória, então sejam esquecidas. A colheita garante que as informações sejam realmente guardadas e valorizadas. Ao fim, é legal que façamos uma leitura dessa colheita. É uma forma da gente costurar o assunto que está sendo tratado. O círculo é uma metodologia muito simples, ancestral e que pode trazer incríveis resultados para a arte da colaboração dentro da família Rotária. É importante lembrar também que ele não é uma ferramenta fechada, ou seja, ele pode ser adaptado a todas as necessidades. Se é interesse do facilitador mesclar o círculo com métodos mais tradicionais, que sirva como experiência e que a gente possa sempre aprender a partir disso. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem enviar para nós que a gente vai sempre buscar amadurecer essa ferramenta. Um abraço!